Olá, crianças, tudo bom? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam assistindo essa aula, espero encontrá-los todos bem, com saúde, em paz. O importante é vocês estarem assistindo as aulas de vocês, não deixem de assistir, certo? Vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos continuar de onde nós tínhamos parado na segunda-feira passada, na aula 16 e 17, né? A gente parou para fazer uma aula de revisão, que foi a aula 18, e hoje vocês já estão entregando as provas, e agora nós vamos continuar com a nossa unidade 6, tá certo? Na nossa unidade 6, nós estamos estudando sobre o uso e a distribuição da água. E nós vamos continuar esse estudo sobre as bacias hidrográficas, que nós já vimos o conceito das bacias hidrográficas. Aqui nós temos a imagem de uma bacia hidrográfica. E hoje nós temos a aula 20 e 21, que estão nesse slide, certo? Eu vou gravar as duas aulas baseadas nesse mesmo slide. Então, quando eu parar a aula 20, eu continuo a 21 de onde eu parei, tá? Nós vamos continuar com os estudos das bacias hidrográficas e nós vamos estudar as bacias hidrográficas no Brasil, as principais bacias hidrográficas do Brasil. Nós vimos que a bacia hidrográfica, ela é, ela é o conjunto com o rio principal e o conjunto de elementos voltados à hidrografia. E ela tem o rio principal, os seus afluentes, seus subafluentes, né? E hoje nós vamos ver as principais bacias hidrográficas do Brasil, tá certo? Primeiro, a Bacia do Prata. A Bacia do Prata, ela tem uma área de 3,1 milhões de quilômetros quadrados. A bacia tem a população distribuída da seguinte maneira: é, ela ocupa 100% do Paraguai, 90% do Uruguai, 80% da Argentina, 55% da Bolívia e 54% do Brasil. Os três principais rios são a bacia do Paraná, que é o Rio Paraná, o Paraguai, o Uruguai, e são os três principais rios dessa bacia, certo? O estuário do Prata, o estuário é o rio maior, né? É o maior do mundo, medindo de 256 quilômetros de extensão. Muito grande, certo? Como eu disse para vocês, ele tem três bacias principais. Ele tem três subbacias. A bacia do Prata ela é tão grande que ela tem as suas subbacias. Ela tem a bacia do Paraguai, a bacia do Paraná e a bacia do Uruguai, tá certo? Vamos lá, nós vamos estudar as subbacias da bacia do Prata. Eu tenho a bacia principal, que é a bacia do Prata, e ela é formada por subbacias. A primeira delas é a bacia do Paraguai. O rio Paraguai, ele nasce na Chapada dos Prestes, no Mato Grosso, ao longo do seu percurso rumo ao sul. Recebe vários afluentes importantes, como o Cuiabá, o São Lourenço, o Taquari, o Miranda e o Negro. Sua bacia hidrográfica abrange cerca de 1.095.000 quilômetros quadrados, sendo 33% no Brasil, que é no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, e o restante na Argentina, na Bolívia e no Paraguai. Vocês se atentem que a bacia do Prata, né, porque a bacia do Paraguai ela faz parte, ela é uma subbacia da bacia do Prata, ela abrange, além do Brasil, o Uruguai, o Paraguai, a Argentina e a Bolívia, certo? A bacia do Prata ela não é totalmente brasileira, ela abrange outros países, rios que estão em outros países, certo? Aí outra subbacia, a bacia do Paraná. A região onde está localizada a bacia do Paraná, é de grande importância para o Brasil. Ela é a mais desenvolvida economicamente, então a gente já supõe que entre sul e sudeste, e onde vive 32% da população brasileira. Ocupa 10% do território nacional e se divide entre os estados de São Paulo, Paraná,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal, certo? Então essa bacia, ela é muito importante porque ela abrange a região centro-sul, se a gente for pelos complexos nordestinos. E realmente é a região mais rica do país, né? A mais desenvolvida economicamente. A bacia do Rio Uruguai é outra subbacia do Prata. No Brasil, a bacia do Rio Uruguai localiza-se nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ocupando uma área de 174 mil quilômetros quadrados. Nela vive a população aproximada de 3,8 milhões de pessoas e é compartida com o Uruguai e a Argentina. Então, ela ainda também, só do Paraná, que a gente não percebe que não está saindo, mas essas outras, todas elas saem do Brasil, certo? Então, a principal característica da bacia do Prata, que a gente deve perceber, é que não é uma bacia totalmente brasileira. E essa bacia, ela extrapola as fronteiras brasileiras, atingindo Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia, certo? E essa outra característica importante também é que ela é formada por subbacias, que são as bacias do Paraguai, a bacia do Paraná e a bacia do Uruguai. Então, gente, esses são os principais fundamentos da bacia do Prata, certo? É isso que eu quero que vocês observem nesta bacia. Continuando as bacias hidrográficas, antes da gente continuar, vamos ver onde está a bacia do Prata aqui no Brasil. Vocês veem que ela abrange justamente a região centro-sul, como a bacia do Paraná coloca bem, que é a região economicamente mais desenvolvida, e ela sai do Brasil, está bem no limite do Brasil. Por quê? Porque olha a bacia do Prata aqui na América do Sul. Ela abrange a região centro-sul, né? Aí ela vai Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Ela abrange Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Ela atinge todos esses países sul-americanos, certo? Agora nós vamos para a próxima bacia. A bacia Tocantins-Araguaia. No livro de vocês tem essas bacias, tem as características das bacias, e você vai encontrar como bacia Tocantins. Se você pesquisar, você vai encontrar como bacia Tocantins, assim também como você pode encontrar bacia Tocantins-Araguaia. O nome da bacia geralmente é o nome do rio principal, tá? Do principal rio da bacia. Só que no caso, então tem dois rios principais na bacia Tocantins-Araguaia? Não. Na bacia Tocantins-Araguaia, o rio Tocantins é o rio principal. E o Araguaia é o principal afluente do Tocantins, certo? É uma das bacias hidrográficas do Brasil. Nós estamos estudando hoje as bacias hidrográficas brasileiras. E essa bacia é uma delas. Se levarmos em conta que ela está inserida somente no território brasileiro, ela não vai atingir outros países, ela é considerada a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Ela não ultrapassa os limites territoriais do Brasil. Ela está toda dentro do Brasil. Com uma área de 960 mil quilômetros quadrados aproximadamente, ela drena cerca de 11% do território nacional, sendo a segunda bacia hidrográfica em produção de energia do país. Nós já vimos que nossa energia, a principal fonte de energia aqui no Brasil, ela é hidrelétrica, né? Vem da água. Com a presença ela vem da água. E essa bacia é a segunda na geração de energia. Destacam-se as usinas de Tucuruí, localizada no Rio Tocantins, no estado do Pará, e a usina hidrelétrica de Lajeado, também no Tocantins, certo? Só que a usina de Tucuruí é no Pará, só é no Rio Tocantins, desculpem. Ela está presente em vários nos biomas do Cerrado, no qual está localizada a maior parte da bacia, e no bioma da Amazônia, que é o norte, né?
A maioria de seus rios são navegáveis, são rios planos e facilita a navegação, possuindo grande importância econômica para a região, sobretudo para o transporte de produtos agrícolas. Se são rios navegáveis, ele facilita o transporte. Se ele facilita o transporte, né, são rios caudalosos, tem muita água, facilita a navegação, então tudo isso vai é, é, modificando, vai facilitando o transporte e vai ajudando as populações, as comunidades que vivem próximas ao rio. Olhem a bacia do Tocantins, certo? Ela abrange Pará, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Maranhão, tem um pedacinho dela no Maranhão. Olhem ela aqui. É uma bacia bem grande, a maior bacia totalmente brasileira, certo? Tem o segundo maior potencial hidrelétrico, que é a energia que mais nós consumimos, que mais nós utilizamos, é a energia hidroelétrica, né? Então ele tem o segundo maior potencial e a maior bacia do estado, certo? Ou do país, desculpem, a maior bacia totalmente brasileira, tá bom, amores? E agora nós vamos passar para a próxima bacia. Essa daqui, eu acredito que todos vocês estavam esperando. A bacia amazônica. Afinal, o rio Amazonas, ele é o maior rio do mundo, né? Existem autores que colocam Rio Nilo, mas você procurando, você encontra já até o grau de diferença, que é o Rio Amazonas, tá? A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, com um dos maiores potenciais hídricos do planeta. Está localizada no Brasil e em mais 7 países da América do Sul. Por isso que mesmo essa daqui sendo a maior do mundo, aí você tinha se a bacia amazônica é a maior do mundo, como é que a do Tocantins é a maior do Brasil? É porque a amazônica, ela faz parte de outros países também. Assim como a do Prata, ela está no Brasil e está em outros países, né? Não é totalmente brasileira. Sendo eles, quais são os países? Eu tenho Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Então é o Brasil e mais 7 países. O Brasil, junto com 7 países, fazem os 8 países que fazem parte da bacia amazônica. É uma bacia muito grande. Ela não ia conseguir ficar só em um país. Apesar do Brasil ter dimensões continentais, ela não ia ficar somente no Brasil, né? Ela extrapola os limites do Brasil. Um dos principais rios dessa bacia é o rio Amazonas, que é o que dá nome à bacia, que é o maior e mais volumoso rio do mundo, sendo resultado do encontro com o Rio Negro e Solimões. Então são outros rios também importantes na bacia, né? Que são afluentes do Amazonas, certo? Outros rios importantes dessa bacia são o Rio Madeira e o Rio Xingu. A bacia amazônica tem um potencial gigantesco e ótimos aproveitamentos para agricultura, pecuária, abastecimento e geração de energia elétrica. Olha, se eu tenho um rio, eu posso usar esse potencial desse rio para a agricultura, porque esse rio vai irrigar a minha plantação. Ele pode ser utilizado para a pecuária. Por quê? Porque o rio vai tanto fertilizar os pastos que o gado vai comer, como vai servir de fonte de água para o gado. E pode também o abastecimento da região, as pessoas vão usar a água daquele rio para se abastecer. A gente já viu que água é vida, que sem água não existe vida. A gente viu a importância da água para a vida. Outra importância da água, das águas dos rios é a geração da energia elétrica. Então, mais um grau de importância para as águas dos rios.
Então, o rio Amazonas ele pode ser usado para todas essas importâncias, para a agricultura, para a pecuária, para o abastecimento e para a geração de energia elétrica, que são as hidrelétricas, né? A bacia do Amazonas possui cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, de metros quadrados, desculpem. É a bacia com maior volume de água doce do planeta, sendo composta pelo maior rio do mundo, o rio Amazonas. Olhem a bacia, olha, eu achei tão linda essa imagem, esse mapa, certo? Vejam a quantidade de rios que tem. É uma bacia bem rica, com muitos rios. Tem o rio Amazonas, que é o rio principal, e vários afluentes, vários subafluentes, tá? Tem um potencial gigantesco, certo? Na próxima aula, na aula 21, nós vamos falar da Bacia do São Francisco, que é uma bacia com características aqui no Nordeste, e vamos falar também da Bacia do Parnaíba. Não tem no livro de vocês, então, antes de vocês começarem a assistir a aula 21, vocês já preparam o caderno para copiarem as características da Bacia do Parnaíba, tá bom? Porque não tem no livro de vocês. No livro de vocês tem todas essas outras bacias, de uma maneira mais resumida do que eu estou colocando aqui. Eu estou colocando com muito mais detalhes as características das bacias, tá? Agora na aula 20, nós vimos as bacias do Prata, com suas subbacias, a bacia do Tocantins e a bacia do Amazonas. Essas tem no livro, de uma forma mais resumida, mas tem. Na próxima aula, nós vamos ver a do São Francisco e vamos ver a do Parnaíba. A do Parnaíba não tem no livro, então vocês vão pegar o caderno de vocês e vão copiar as características do Parnaíba, para se caso vocês precisem, vocês já terem anotado no caderninho de vocês. Então vão se preparando para assistir a próxima aula. Aguardo vocês. Um abraço e até daqui a pouco na aula 21, tá certo? Um beijo e até mais tarde. Na aula 21, a tia coloca a atividade de hoje, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco.